Ô Ney Franco, os ouvintes se manifestam aqui, a Juliana Vaz está aqui do meu lado, para falar o que os ouvintes estão mandando de mensagem, de recado, mandando abraço, mandando pergunta. O que eles estão falando mais aí, Juliana Vaz? Boa tarde, Ney Franco. Quem boa fala tarde é já, às Juliana. 10h50 da manhã. Você quer dar boa tarde pro Ney Franco? Bom dia. Tá com fome. Tô perdida no horário. Ela quer almoçar, viu, Ney? Não, bom dia, Juliana. Você é a única mulher aí, você tem direito de errar, não tem problema não. Ah, obrigada. Mas não foi erro não, foi fome mesmo. Quer almoçar. É que eu chego tão cedo aqui que eu me perco no horário, né? É por isso. Você deve ser a única que trabalha aí, né, Juliana, no meio desse cara aí. Isso você tem razão, Ney. Bom, vamos lá, Ney. O Dom Malkovich tá perguntando o que você acha? Qual é a maior dificuldade das categorias de base no Brasil? É difícil mesmo achar craques? Ou os jogadores de hoje são muito táticos? Qual que é a sua visão hoje das categorias de base do Brasil? Olha, eu acho primeiramente o seguinte, o Brasil, juntamente com a Argentina, ainda são os grandes reveladores do futebol mundial, né? Eu acho que em alguns momentos, alguns clubes passam por alguns ciclos, né? Costuma ter algumas safras que você tem uma queda de encontrar jogadores, né, com talento. Mas isso muda de uma temporada para outra, né? Então eu sou ainda adepto do Brasil ainda produz, né? Ultimamente a gente saiu, além de Neymar, de Lucas, de Ganso, Oscar, Damião, né? A gente tem uma gama de jogadores que foram revelados recentemente e não é fácil, porque o pessoal acha que é muito fácil de uma hora para outra aparecer aí 6, 7 jogadores em condições assim de jogar em alto nível, né? Eu já descrevi uma seleção brasileira. Mas eu acho que os clubes estão desenvolvendo muito bem, né, os seus papéis. Cada clube tem uma diferença um ao outro, né? Alguns clubes investem mais em base, outros clubes ainda não investem. Agora, eu acho que o grande problema é que hoje em dia que antigamente o jogador, ele se transformava, né? Ele era utilizado numa equipe principal com 21, 22 anos, 23 anos. Hoje essas etapas elas estão sendo antecipadas. Então hoje você lança um jogador com 17, 18 anos numa equipe profissional e em alguns momentos esse jogador ainda não está liberado e talvez seja um jogador bom tecnicamente, mas talvez fisicamente ainda não esteja preparado. Ou de repente ainda emocionalmente ainda não esteja preparado para vestir uma camisa de um grande clube. Então, em alguns momentos falta um pouquinho de paciência, né? E até o momento certo, saber até o momento certo de lançar um jogador, porque esse jogador não possa ser queimado. Legal, Ney. Olha, outros ouvintes estão se manifestando aqui, o Paulo Sérgio Freixo, o Fábio Alves Maia, estão mandando abraço, dizendo que ficaram muito felizes com a vitória contra o Corinthians. O Bruno, o Antônio Colucci, que sempre participa com a gente. E muitos ouvintes estão perguntando como que tá o Canhete, quando que ele vai voltar, se ele já tá... Como que tá a situação dele no clube? Olha, o Canhete, ele começou agora, ele saiu do trabalho da fisioterapia, do departamento médico, começou o trabalho de campo. O primeiro processo agora é realizar um trabalho com os preparadores físicos. Então é um jogador aí, ainda que ele de imediato é difícil a gente utilizá-lo, né? Então a gente tem que dar mais ou menos aí praticamente um mês para que ele possa fazer esse trabalho com preparadores físicos, né, e aos poucos já começam a entrar no trabalho com bola, participar das atividades táticas e técnicas com os jogadores, mas a projeção aí de um mês esse jogador a gente passar por uma reavaliação para ver se ainda a gente consegue utilizar dentro do Campeonato Brasileiro. Ney, o Jadson ontem acho que conversou com a imprensa, falou que deu uma declaração até pelo Twitter, comentando sobre a torcida que criticou ele. Enfim, e ele chegou no São Paulo no começo do ano e com você teve titular absoluta, tendo uma boa sequência de jogos e, na minha visão, tem melhorado a cada partida. Ele comentou sobre a confiança que você passou para o grupo e especificamente para ele, até para o Maicon, desde que você chegou. Aí queria que você falasse um pouquinho disso, a sua relação com ele e de que forma você conseguiu melhorar o desempenho desse jogador. Olha, eu acho que você tocou a palavra certa. O futebol tem um detalhe muito importante, essa questão de confiança. Quando você chega num clube e você fica alternando muito a escalação de equipe, você cria um desequilíbrio muito grande dentro de um grupo. E alguns atletas, você sabe que quando ele pega confiança, tem a sequência de jogo, a tendência é esse jogador
ele ter o melhor desempenho individualmente, que acarretam também o desempenho maior de toda a equipe. E a gente está falando de jogadores que a gente conhece muito bem, a gente sabe a qualidade do Jadson, né? Um jogador que já teve convocação para a seleção brasileira, já teve uma participação no Campeonato Brasileiro com o Atlético Paranaense 2004, assim, que foi determinante na campanha do Atlético Paranaense, e a experiência internacional que ele tem, estava faltando um pouquinho de confiança. Acho que a cada rodada ele está pegando essa confiança, né? Ele sabe da importância que ele tem dentro desse elenco e sabe que é um jogador que pode jogar ainda mais do que está jogando, né? Mas é um jogador interessante, que é técnico, ele tem como característica deixar os colegas na cara do gol, né? Essa assistência dele é muito forte, né? Assim como o Maicon também. Então eu tenho procurado mexer o mínimo na estrutura da equipe para que realmente a gente possa pegar o conjunto, e o conjunto se pega dessa forma, treinando e jogando, e a cada dia, cada jogador melhorando o lado individual, que acarreta aí, né, na parte coletiva, uma melhora significativa. Ô Ney, a gente já está terminando, mas eu não podia deixar de te perguntar o seguinte, né? Tem essa crise envolvendo o Kaká e o Mourinho lá no Real Madrid, o Kaká pode sair, pode ir embora, quer ir embora, enfim. Você arruma uma vaguinha pro Kaká aí, Ney Franco? Será que tem? Dá pra botar na prancheta também. Você bota no seu time lá? Bota. O Mourinho não vai ficar bravo com você, não, né? Não, vai não. Acho que ele não vai nem saber da minha entrevista. Se quiser, eu mando lá, não tem problema. Pode mandar, não tem problema nenhum. Esse já dá pra pôr na prancheta, pelo menos, né? Exatamente. É mais um. Um abraço. Eu queria deixar um abraço para todo mundo aí e me colocar à disposição na hora que vocês quiserem falar de São Paulo, da nossa carreira, estou à inteira disposição de vocês. Muito legal. Antes todos fossem assim. Obrigado, Ney. Grande abraço. Um abraço.